E ô, Márcio, agora eu vou falar rapidinho sobre a minha história, Boa, que boa. ela não tem empreendedorismo no meio, e eu explico pra vocês, porque muita gente, eu falei, vai ser um podcast que a gente vai falar sobre negócio, empreendedorismo, mas você não tem empresa, você não abre. Não, na verdade eu tenho empresa aberta já, e hoje em dia, desde 2022, né, eu trabalho por conta, na raça, e a gente sempre manteve uma amizade, e a gente Sim. vai chegar lá como eu conheci o Márcio E também, o seu tá, pai é pessoal? empreendedor também, né, Meu pai é Gui? empreendedor, meu pai tem a Empreendedor. Eficaz, uma de filtros industriais, lubrificantes industriais também. E, assim, na verdade, gente, aqui a minha ideia, junto com o Márcio aqui, é eu ser a pessoa curiosa. Eu quero fazer o papel de vocês aí também, pessoas que querem saber, são curiosas também. Então, direto eu vou tentar levantar perguntas, olhar o chat para interagir com os nossos convidados, que a gente vai ter bastante convidado. Hoje a gente está abrindo aqui para conversar com vocês, eu e o Márcio aqui, trocar essa ideia e explicar. Mas, a partir de Semana que terça-feira, a gente vem. vai passar aqui na tela daqui a pouquinho também os convidados que vão ser de fevereiro aí, e o que o Léo já Tem, separou para nós. tem uma galera Que o Léo já legal. separou para nós, né? Então, gente, é o seguinte, eu me formei em jornalismo em Morumbi, trabalhei durante 12 anos na TV Gazeta, fiz Pan-Americano na Record, e a partir de 22 eu fui tentar desbravar o mundão. Fui realmente, por escolha própria, falei, cara, vou sair do CLT. Vou sair do Vou CLT, empreender. chega de convênio, chega desses negócios. Aí eu comecei um canal com o Edmundo, ex-jogador do Vasco, o Mundo Ed, que eu fiquei lá durante 2 anos e pouquinho, mais ou menos. O canal, eu sou pós-graduado em produção transmídia, né? Eu fui repórter, apresentador, comentarista, fiz bastante coisa na TV Gazeta, aprendi, fui comentarista dos Jogos Pan-Americanos pela Record, fiz N Sports também, comentando jogos de futebol. Eu sempre gostei bastante de fazer esse tipo de coisa e de conversar, né? Eu sempre gostei de entretenimento, falar. Eu acompanho muitos canais também, né, sobre finanças, essas coisas que eu sempre gostei bastante, né? Vamos receber aqui pessoas também de Não finanças. pode falar isso. Não pode falar Vai ter ainda. surpresa. Não vou falar o nome. Totalmente O nome a gente não vai falar. Não. A gente vai falar só de fevereiro aqui, uma parte dos convidados de Uma fevereiro, parte. Isso. tá, para vocês e vai explicar quem são os convidados. E aí eu fiz o canal, eu usei o que eu tinha aprendido na pós-graduação de produção transmídia, de usar a imagem do Edmundo para fazer um canal. O canal estava com 18 mil parado, 18 mil inscritos. Entreguei no final que eu saí em maio do ano passado, com 189 mil inscritos. Foi um sucesso o canal. A gente passou até Podpah em transmissões de jogos lá. Eu, Edmundo, Adilson, foi muito legal. E aí eu saí, comecei a fazer meu próprio canal, comecei a fazer minhas coisas, faço cancelados, para a maioria das pessoas acho que sabe aqui que eu faço cancelados. Tenho o meu próprio canal também que eu faço lives terça e sexta, tenho Pauta Livre que eu faço com o Rude, com o pessoal aí. Estamos nessa luta. E aí, eu como repórter da TV Gazeta, em 2020, começou a pandemia. Começou a pandemia. Já apresentava programas de TV, já fazia reportagens. E, de repente, a gente foi levado, né, infelizmente, por conta da pandemia, a fazer jornalismo. Coisa que eu fiz jornalismo, mas eu não queria ser um jornalista sério. Eu sempre quis fazer entretenimento, esporte, coisas mais leves. Você vai falar sério agora aqui, né? E, de repente, eu estava indo para hospitais, entrevistando pessoas de cemitério, um negócio muito pesado que foi a pandemia. E nesse meio tempo, né, Márcio? Aí eu conheço o Márcio. Por quê? Porque a nossa equipe da TV Gazeta quis falar um pouco sobre as empresas durante essa pandemia, Isso. né? E a Maximus foi uma delas. Aí eu cheguei lá e entrevistei você. Você lembra bem disso daí, Eu né? lembro. Foi naquela sala nova de imprensa, lembra? Sim, A sim. Maximus tem uma história com a imprensa, né? Aliás, a Predicado Comunicação, a Carol, o Jefferson tá aqui também. Eu tô vendo aqui que eles estão todos aqui. Eles mudaram um pouco a nossa vida, assim, depois que eles chegaram na empresa, né? Eles cuidam de toda essa parte de imprensa, da Máximos, do Sim. Márcio, Muito bem feito, de né? imagem, bem legal, né? Você gostou Sim, quando sim, você chegou sim, lá? não. E a gente tem aquela sala de imprensa lá na empresa, lembra? Para poder. E eu lembro até hoje que você Sua gravou assessoria lá. é muito boa também, né? Nós gravamos lá, Sim, sim. né? Aquela matéria sobre a pandemia. Foram momentos muito difíceis ali principalmente para quem estava vivendo aquela situação, que nem nós lá na empresa, né? Nós tínhamos que continuar trabalhando, porque nós fabricamos embalagens para equipamento médico hospitalar. E, ao mesmo tempo, tinha todo aquele protocolo de segurança complicado ali para poder cumprir e todo o medo de tudo que estava acontecendo. Ninguém entendendo, né? Momento difícil, né? Sim, E sim. aí, nós nos conhecemos justamente naquele momento ali.
E aí deu muito certo, né? Lembra? Eu tava entrevistei ele, tudo, a gente falou bastante sobre da empresa, e aí acabou a matéria, né? A gente era cedo, Cedo. então tinha tempo de voltar, e o Márcio falou: vocês querem conhecer a empresa? Eu falei, pô, eu quero sim, cara, achei bem legal, né, tal. E isso que não tava expandida ainda, hein? Não tava expandida ainda. Não. E aí ele foi me mostrando toda a tecnologia envolvida, que você trouxe vários equipamentos de fora para fazer cada vez um trabalho melhor e tudo mais. A gente foi, eu fui lá e a gente começou, cara, a trocar muita ideia e ficar amigo realmente ali, trocando uma ideia. Foi natural, né? Foi bem natural. Foi natural. Aí ele começou a me seguir, eu comecei a seguir ele. E a gente continuou trocando ideia disso, dessas coisas. Eu fiquei perguntando também sobre como estava a Maximus, porque a pandemia continuou o programa, depois de um tempo que começaram a melhorar as coisas, né? Exato. E aí, cara, me chamou para o aniversário dele, a gente, E você foi? eu e minha namorada, a gente foi, a Monique, a gente chegou lá, trocou ideia, tomou uma, a gente assistiu lá os shows e tudo mais, foi muito legal, e a gente continuou essa amizade. Nesse vai e vem de trocar ideia, você sempre foi um cara que sempre foi muito comunicativo, né? Você tem cara de palestrante, né? Você tem uma cara de palestrante. Mais ou Você menos. tem vontade? Com Não, você você é manda o cara bem. da comunicação, né? Sempre Eu sou o falou cara do muito bem, sempre falou, Mas a deu gente tá entrevista, aprendendo. você tem uma assessoria muito boa, Sim. então você acaba Tem aprendido estando na muito. mídia bastante também, A né? gente tem feito bastante. E você gosta também Gosto. de comunicação. Gosto. E tem tudo a ver, cara. Tem. Muita gente acha, eu já vou até responder aqui, ó, ao Romeu Barbosa aqui, é sobre investimentos, me interessa. Também, não é só, a gente vai falar sobre investimento só. Não, a gente vai trazer pessoas aqui para falar de investimento também. Só que a nossa ideia aqui, gente, com esse projeto, o que acontece? Deixa eu acabar primeiro, né? Aí a gente pegou, a gente já quase rolou um negócio numa rádio uma vez. Cara, você me convidou pra fazer uma rádio. Você lembra disso? Quem era mais um programa corajoso? numa rádio. Eu Você falei, vamos por me embora. convidar? Ou eu por querer fazer? Eu lembro disso. Cara, os caras já tinham topado da rádio pra gente fazer um programa. E era nesse estilo aqui, cara. Era isso aqui. Porque falta muito isso, eu acho que, pro grande público. Tem no YouTube bastante, mas hoje em rádio, eu acho muito importante que você pegue um outro tipo de público, né? E fala sobre isso também. Então é muito legal também. E aí acabou não rolando. Você falou, cara, tô atolado aqui. Achei. E ele falou, mas eu vou te chamar. Você me falou, eu vou te chamar. Ainda falei, não, beleza, vambora, mas foi em tamo junto. 2022. Continuamos, 22. 22? E continuamos conversando, tal, trocando uma ideia. E as coisas rolando, eu trabalhando pra caramba, fazendo um monte de coisa. E o Márcio me chamou no ano passado. Ele me mandou um vídeo, né, da Máximos, e aí depois mandou pra mim, falou, cara, vamos almoçar? Eu falei, vambora. E nesse almoço ele falou da ideia dele de fazer um podcast. Aí, na hora que ele falou de podcast, né, que é uma coisa que tá, entre aspas, saturada na internet, muita gente fazendo, eu falei, não, peraí, Márcio, depende, cara. Eu sempre fui muito honesto, muito sincero nas coisas. Por mais que eu queira entrar no projeto, eu falei, mas não adianta abrir um podcast para falar de finanças só, por exemplo, Romeu, que é um assunto muito legal e interessante, mas tem bastante gente nesse nicho no YouTube, né? E aí você falou para mim e você começou a contar a sua ideia. Eu falei, aí é uma coisa que pode ser legal. Por quê? Hoje tem pouca gente falando sobre indústria, poucas pessoas, tem muito canal de YouTube, podcast que chama a galera para conversar muito de finanças. E poucas pessoas falam sobre como foi a trajetória, como crescer em vários tipos de ambientes, de nichos, né? Exatamente. E aí, essa foi a sua ideia, não foi? Essa foi a ideia. Eu queria trazer a indústria para um podcast. A ideia foi essa. Sempre essa situação, quando nós criamos um departamento de assessoria de imprensa na indústria, todo mundo começou a falar, pô, mas uma indústria de médio porte, assessoria de imprensa, o que vocês vão fazer com isso e tal? E esse projeto deu muito certo, né? A gente começou a ter oportunidade, ter espaço na mídia, falar um pouco sobre finanças, falar um pouco sobre recursos humanos, falar um pouco sobre empreendedorismo, falar sobre reciclagem, sobre indústria, de tudo um pouco, né? Logística. Então isso começou a dar muito certo. Só que eu falei, eu preciso de inovar, eu não gosto de ficar na zona de conforto. Aí eu percebi já. Cara, aí eu peguei e falei, eu preciso de levar a indústria para um podcast. Nós precisamos de começar... Para as pessoas, né? As pessoas precisam de começar a entender como funciona o empreendedorismo. Porque às vezes acha que é só um determinado segmento. Precisa de entender como tudo funciona no dia a dia, né? E você conseguir ter a oportunidade de estar aqui, conversando com as pessoas, trocando ideia, entendendo a história de cada um deles, entendeu? Para que a gente possa compartilhar com as pessoas e, de repente, até fazer a diferença na vida das pessoas de alguma maneira, isso daí começou a me atrair, começou a me chamar a atenção. Falei, cara, vamos tentar? Aí você, na hora também,
já tem aquela veia empreendedora, você falou, meu, vamos lá. Puta, achei Você já muito queria legal, fazer cara. alguma coisa lá atrás, né? Que a primeira coisa que eu falei pra você era as pessoas que a gente conhece, que eu conhecia muito de mídia, eu falei, essas pessoas aí eu conheço as melhores. A gente tá trabalhando com os melhores aqui em tudo, em todas as áreas. Nos cortes, o Léo Zui foi o cara que ajudou muito a gente montar Cara, isso o Léo veio O aqui, deu Luca mó tá aí força. também, um monstro. Então eu falei, cara, vamos fazer um negócio bem feito, então, com as pessoas certas, pra dar certo. E foi o que a ideia do Márcio era essa. Então eu falei, cara, deu match, vambora.